Tanto, da, tanto dados empíricos quanto novas abordagens conceituais permitem que a gente passe a enxergar agora uma nova visão sobre o sistema nervoso, enxergando ele como um órgão mais dinâmico, constituindo uma unidade funcional com o corpo e com o ambiente, sendo um órgão dotado de características plásticas que se manifestam sob a forma de modificações estruturais que são decorrentes do exercício funcional adaptativo em variáveis contextos. Podemos observar neste desenho as 4 regiões da célula mais significativas de um nociceptor idealizado. Então, vemos aqui algumas estruturas, como o corpo celular, o terminal pré-sináptico, o axônio, a região de transdução sensorial, potencial de receptor e onde ocorrem alguns estímulos. Cada parte dessa estrutura citada vai ocorrer alguns processos específicos que veremos a seguir. Então, nesta imagem, podemos observar um esquema funcional do nociceptor. Então, para que a gente possa entender melhor qual é a relação do receptor sensorial com a dor fantasma, é preciso a gente lembrar de algumas coisas. Então, as etapas dessa nociceptação, elas ocorrem primeiro com a transdução, que é um estímulo nocivo que irá sensibilizar o nociceptor e isso vai resultar na propagação do potencial de ação para a medula espinhal. Em seguida, teremos a transmissão, onde o impulso é levado à estrutura do sistema nervoso central, cuja atividade é produzir a sensação de dor. E, posteriormente, iremos observar um processo chamado de modulação. Esse processo vai ocorrer no corpo dorsal da medula espinhal, onde o impulso é modulado antes de chegar a níveis superiores do sistema nervoso central. E, por último, temos o processo de percepção. Então, qual a relação desses mecanismos com a dor fantasma? Primeiro, vai ocorrer uma hipoatividade dos mecanismos supressores segmentares. Com essa diminuição de atividade, juntamente com o traumatismo resultante da amputação, vai ocorrer uma excitação, uma hiperatividade nos circuitos. E onde estão localizados esses circuitos? Podemos observar nessa segunda imagem aí, que esses circuitos estão localizados em um local chamado corno posterior medular, que está situado na substância cinzenta. Então, esses circuitos é onde se originam surtos de potenciais de ação, que são conduzidos ao encéfalo. Então, quando ocorre esse desequilíbrio de informações, essa informação não consegue chegar ao encéfalo de forma correta, ocasiona a dor fantasma. Condiz ao tratamento, né, num cunho mais psicológico mesmo, certo? E lembrando que a psicologia ela não é só a clínica, muito pelo contrário, né? A psicologia ela se debruça por muitas outras áreas, inclusive essa psicologia da qual a gente está falando agora não é uma psicologia clínica. Então, quando a gente for tratar ou for fazer uma intervenção com um tratamento voltado para uma questão, para uma demanda de membro fantasma, não vai existir uma receita de bolo. Muito pelo contrário, cada uma das situações que forem apresentadas ou que a gente vier, vão ser situações únicas, né? Cada pessoa tem sua história, cada pessoa vai apresentar o seu histórico mesmo, e a gente vai ter que, dentro desse histórico, ir trabalhando, né? Eu creio que, e penso, né, que o principal, eu acho que assim, o principal que a gente pode ofertar nesse momento é a nossa escuta, né? A nossa disponibilidade e a nossa escutativa naquele momento. Entender quais são as demandas, entender qual é a situação daquele indivíduo, por que ele está trazendo isso, qual a razão
do porque ele teve que fazer essa cirurgia de remoção de um membro, certo? Num pré-operatório, a gente pode dar esse suporte, pode entender, ou tentar entender, né? Se procura entender como está, como aquele indivíduo está se mostrando emocionalmente. E no no pós-operatório, a gente pode atentar-se para as mudanças de humor, né? Muitas vezes o paciente ele pode demonstrar um humor depressivo, ele pode demonstrar ansiedade, certo? Então a gente vai se atentando para isso e tentando colaborar, né? Sempre fazendo uma escutativa, encontrando quais são os pontos que podem ser evidenciados, né? Porque afinal é uma coisa que foi feita que não vai ter mais retorno. Então, o que a gente vai poder trabalhar, na verdade, é como o indivíduo está lidando com aquela questão, certo? No artigo que a gente leu para fazer essa elaboração, a gente viu mulheres que tiveram a perda da mama, certo? Então lá os autores trouxeram muito também a questão de trabalhar a autoimagem, né? Porque assim tem uma carga muito emocional, tem uma carga muito, assim, muito pesada mesmo quando você faz uma cirurgia de remoção de mama, né? E muitas das mulheres estavam apresentando ali a dor fantasma e até o próprio membro fantasma, não sentiam que tinham sido removidos as mamas, então assim o que a gente pode ir trabalhando nessa autoimagem, como ela está vendo aquilo, como ela se sente, quais são, digamos, as potenciais perdas que houveram, é, o que aquele membro representava para ela. Então, assim, um tratamento de autoimagem com um olhar clínico, mas a gente tendo em consideração e a gente vendo o tempo todo que a gente não está trabalhando na clínica, mas sim a gente vai estar fazendo uma atuação dentro de uma UBS, por exemplo, ou de um hospital. Então, assim, vai ser uma visão mais hospitalar. Mas a gente tem que sempre lembrar, né, que existe a clínica ampliada para essas questões. Então, a gente pode sim trazer um olhar clínico dentro das instituições, certo? Então, trabalhar essa autoimagem é muito importante. E sempre observar que o ser, ele não é só biológico, ele não é só social, ele não é só psicológico, né? Na verdade, ele é uma integralidade. Então, cabe a gente também trabalhar a integralidade, né? Trabalhar na rede de contatos, né? Que seriam as pessoas que estão ali dando suporte, a rede de suporte dessas pessoas, trabalhar também toda a questão biológica, né, que a gente já vem falando durante toda a apresentação, e trabalhar também o psicológico, que seria a questão da autoimagem. Então, acho que cabe, que é muito importante ressaltar, que o tempo todo a gente precisa ver que o ser, ele não é um reducionismo, ele não é só biológico, ele não é só psicológico, ele não é social. Então, acima de tudo, quando a gente se deparar, que a gente, como psicólogo, se deparar com um tratamento como esse, a gente vai ter que trabalhar o ser biopsicossocial. A gente vai ter que trabalhar em todas as esferas, certo? E a gente não vai trabalhar sozinho, a gente vai estar fazendo parceria com outros profissionais e é muito importante que a gente tenha esse entendimento e que a gente esteja preparado para trabalhar com outros profissionais, com a família e com o próprio indivíduo. Retomando alguns conceitos passados, a dor fantasma é caracterizada por uma disfunção do sistema nervoso periférico, que é causada por alterações de neuroplasticidade vindas do sistema nervoso central, que pode comprometer a reabilitação do paciente, porque interfere no ganho de habilidades após a perda do membro e também na qualidade de vida do mesmo. Existem três tipos de dor, que é a dor neuropática, nociceptiva e psicogênica. Porém, nesse artigo que mostrei no slide, a dor abordada é a dor neuropática, que consiste na disfunção do sistema nervoso periférico ou central e que se subdivide em periférico, orgânico e funcional. Também há o remodelamento sináptico de fibras sensoriais tálamo-corticais em conjunto com o mecanismo de adaptação do organismo, porque quando você perde uma parte do seu corpo e sempre esteve ali e tudo mais, naturalmente o corpo vai precisar de uma compensação. Então, essas duas coisas combinadas podem gerar uma redução da ação inibitória dos interneurônios de aferência sensitiva. Por isso, a persistência dessa dor
pode ser causada por diversos fatores, como o surgimento de neuromas, dor miofacial, uma lesão no membro residual, uma lesão no membro pré-amputação, e também tem o fator da incidência, que varia de 2% a 90%, porém nesse estudo aí, a incidência foi baixa, foi de 3,3%, e também, por fim, um dos últimos dados que tinha no artigo era a diferença entre as pessoas mais velhas e as mais jovens, que no percentual, a maioria das pessoas que sentia essa dor fantasma eram as pessoas mais jovens. Bem, e agora o Matheus vai introduzir a vocês um estudo de caso sobre o assunto. Bom, pessoal, então, como Larissa disse, eu vou dar continuidade no nosso trabalho, trazendo um relato de caso. Esse estudo foi desenvolvido no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, na Universidade de São Paulo. Bem, então, sem mais delongas, vamos logo apresentar o caso e depois nós retornamos aqui. O relato de caso é o seguinte. Paciente portador de carcinoma epidermóide do cunho, que evoluiu com dor do membro fantasma após a amputação do antebraço esquerdo, foi submetido ao tratamento conservador de reabilitação física. Porém, a analgesia obtida com terapia farmacológica foi insuficiente, e o paciente evoluiu com dor do corpo de amputação e dor mediada pelo sistema nervoso simpático. Finalmente, o paciente foi submetido a bloqueio simpático venoso, seguido de bloqueio diagnóstico de cadeia simpática torácica, com redução significativa da dor. Então, pessoal, voltando para o nosso relato de caso, ele tinha por título bloqueio do sistema nervoso simpático para tratamento de dor do membro fantasma. Esse estudo procurou justamente sanar o sofrimento, encontrar uma possível solução para sanar o sofrimento do paciente, que mais detalhadamente, no caso mesmo, mostra já que ele é uma pessoa de idade e começou a sofrer muito com as dores e com diversos fatores depois da cirurgia, né? Porque ele tinha um carcinoma e a amputação foi justamente por isso. E o paciente, mesmo fazendo uso de fortes medicamentos opioides de longa duração, o paciente ia procurar ser atendido porque não estava mais aguentando com a dor fantasma, né? E estava dificultando muito a sua qualidade de vida. E já que se não obtinha resultados bons com o tratamento convencional, né, com opioides, tratamento físico também, né, mas não estava dando certo. E foi por isso que foi escolhido fazer um tratamento inovador, que é justamente isso do bloqueio do sistema nervoso simpático, porque também outros estudos já vêm demonstrando que ele está relacionado com a dor fantasma, né, sofrida pelos pacientes. E o estudo, ele fez o seguinte tratamento, ele fez a infusão venosa de lidocaína no paciente, né, para justamente fazer o bloqueio do sistema nervoso simpático. Só essa primeira etapa já reduziu em 50% a dor do paciente, né. Quando ele ia nos prontos atendimentos, ele relatava, né, naquela escala de 1 a 8, que ele estava sofrendo com dor na faixa de 8. Então era uma faixa realmente muito grande que ele estava sofrendo. E só nessa primeira etapa já houve uma grande redução. E também na segunda etapa, para melhorar esse quadro de 50%, né, que era uma grande redução, os pesquisadores fizeram um bloqueio diagnóstico da cadeia simpática torácica. E com esse outro tratamento, né, de bloqueio, após isso ele disse que não sentia mais dor e realmente conseguiu dormir direito, e não já estava mais incomodando. Então podemos ver que nesse relato de caso, esse tratamento foi muito eficaz, né, com esse paciente. Mas, assim como todos os outros estudos, eles precisam mais de evidências científicas para realmente saber se essa bloqueação do sistema nervoso simpático é uma efetiva melhora da dor fantasma, né, a longo prazo. Isso é preciso também ser estudado, mas já vimos um avanço muito grande, né? Porque esse paciente, como foi dito, sofria muito, porque não tinha resposta farmacológica e várias outras medidas não adiantavam, e isso funcionou bastante. Mas também, como dito, é um tratamento inovador e que também depende de múltiplos fatores, né? E por isso demanda tempo e cautela para ser
efetivado.